Bem-vindos ao Histórias e Mythology. Hoje vamos mergulhar na história dos candomblés de caboclo, um legado cultural que uniu as tradições africanas e indígenas no Brasil. Vamos entender como o povo banto ajudou a moldar essa prática espiritual, conectando divindades africanas e espíritos indígenas. Fique até o final para descobrir a importância dos caboclos de pena e couro, e como Oxóssi se tornou um símbolo dessa união de culturas. E, claro, se você gosta desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com seus amigos. No final do século XVIII, no recôncavo baiano, surgiu uma nova forma de culto que refletia o encontro de diferentes culturas e espiritualidades. Entre as três principais etnias africanas que moldaram o candomblé no Brasil, os Nagô, ou K é acento agudo TU, os Fon, ou GG, e os Banto, ou Angola, foi o povo banto que estabeleceu uma relação mais próxima com os nativos brasileiros. Essa conexão resultou no nascimento dos candomblés de caboclo, uma vertente marcada pela fusão entre divindades africanas e espíritos indígenas. Nos terreiros desses candomblés, sacerdotes dedicavam espaços separados para o culto às divindades africanas e aos espíritos dos nativos brasileiros, conhecidos como índios ou caboclos. Esses caboclos manifestavam-se em duas formas distintas: os caboclos de pena e os caboclos de couro. Os caboclos de pena eram os espíritos dos indígenas que viviam da caça e da pesca, e que usavam adornos como penachos, cocares e colares artesanais. Já os caboclos de couro representavam os espíritos dos vaqueiros e boiadeiros, figuras ligadas ao cuidado do gado, que usavam trajes e chapéus de couro. Ambos os tipos de caboclos tinham um propósito comum: orientar e aconselhar aqueles que buscavam ajuda, indicando banhos, defumações e oferendas para aliviar suas aflições. Esse tipo de candomblé teve um papel significativo na atração de novos adeptos, principalmente por sua estrutura mais acessível e inclusiva. Ao celebrar as divindades africanas e ao mesmo tempo honrar os caboclos da terra, esse culto preservava o respeito pelas origens africanas, mas também se abria para a cultura indígena, criando um espaço de acolhimento e sincretismo. Os antigos sacerdotes dos terreiros correlacionaram o caboclo nativo ao senhor das florestas e protetor da caça, Oxóssi. Curiosamente, o culto a Oxóssi, que havia praticamente desaparecido na África após a queda da cidade de K é acento agudo TU pelos Fon, renasceu com força no Brasil, trazido pelos sacerdotes que chegaram durante a colonização. Na Umbanda, Oxóssi é visto como o chefe da falange de caboclos e é sincretizado com São Sebastião. Os caboclos na Umbanda, considerados guias e protetores, trabalham pela evolução espiritual de todos, sempre praticando a caridade e a ajuda ao próximo. Este encontro entre culturas africana e indígena reflete a riqueza espiritual e cultural que caracteriza o candomblé de caboclo e revela a importância da preservação dessas tradições até os dias de hoje. Aqui estão alguns caboclos. Caboclo Pena Branca. A história do caboclo Pena Branca revela uma figura histórica notável e visionária entre os povos indígenas do Brasil pré-colonial. Nascido por volta de 1425, em uma região que hoje se localizaria entre Brasília e Goiás, Pena Branca era o filho mais velho do cacique de sua tribo. Com uma inteligência extraordinária e um espírito inovador, ele destacou-se desde cedo, especialmente ao promover intercâmbios com outras tribos, como os G, Tapuia, e os Nuaruaque, Cariba, em uma época em que essa prática era rara entre os povos indígenas brasileiros, cuja cultura era majoritariamente de subsistência. Durante uma de suas peregrinações, ele conheceu sua futura esposa, Flor da Manhã, uma índia tupinambá da região da Bahia, que se tornaria seu maior apoio. Pena Branca também foi reconhecido como cacique entre os tupinambás e outras tribos, incluindo a nação Caramuru Tupinambá, que foi formada após os primeiros encontros com os portugueses.
Ele foi fundamental na tentativa de unir e fortalecer as culturas indígenas do Brasil, sempre visando um futuro em que os diferentes povos indígenas pudessem prosperar juntos. Em 1500, enquanto estava no Monte Pascoal, Pena Branca foi um dos primeiros a avistar as embarcações portuguesas que traziam o início do período colonial ao Brasil. Sua participação na primeira missa do Brasil, ao lado de Frei Henrique de Coimbra, marca o começo de seu papel como intermediário entre os portugueses e os povos indígenas. Embora tenha aprendido o idioma e a cultura cristã com os jesuítas, manteve-se cauteloso em relação aos colonizadores, percebendo as intenções de dominação por trás dos presentes que traziam. Ele também chegou a ter contato com corsários franceses, o que lhe permitiu aprender o francês, e questionava a exploração do pau-brasil, vendo nisso o início da escravidão indígena. Pena Branca viveu até 1529, alcançando a idade notável de 104 anos e deixando um importante legado entre os povos indígenas brasileiros. Após sua morte, ele passou a ser visto na espiritualidade como um protetor e guia dos indígenas, auxiliando também o padre José de Anchieta após seu falecimento. Hoje, Pena Branca é lembrado como um espírito de luz que trabalha em conjunto com outras entidades, como o cacique Cobra Coral e o cacique Tupinambá, na assistência aos indígenas e na preservação de sua herança cultural. Caboclo Pena Vermelha. O Caboclo Pena Vermelha é uma das entidades mais veneradas nas religiões afro-brasileiras, principalmente na Umbanda. Com raízes ancestrais fortes e uma conexão profunda com a natureza, especialmente as matas e florestas, ele traz a essência dos povos indígenas, simbolizando resistência, coragem e a sabedoria dos povos originários. Conhecido por sua energia poderosa e presença marcante, o Caboclo Pena Vermelha possui uma força espiritual única. Ele é visto como um espírito guerreiro, muitas vezes associado às energias de Ogum, Xangô e Yansan, trazendo a bravura de Ogum, a justiça de Xangô e a tempestade de Yansan para ajudar os seus devotos. Sua principal atuação está na quebra de demandas espirituais, na proteção contra energias negativas e na abertura de caminhos. Por seu caráter justo e rigoroso, Pena Vermelha é respeitado como um mentor exigente, que pede disciplina e seriedade daqueles que se dedicam ao seu culto. Em sua vida ancestral, o Caboclo Pena Vermelha foi um líder influente, comandando sua tribo e lutando pela defesa dos interesses indígenas na América do Norte. Apesar de seu papel como chefe, sua trajetória incluiu momentos desafiadores. Após a morte de seu pai, o comando da tribo deveria ter passado a seu irmão. No entanto, com o misterioso desaparecimento deste, Pena Vermelha assumiu o cargo, mas prometeu a seu pai que encontraria o irmão e o traria de volta à tribo. Esse compromisso se tornou sua missão de vida e o acompanhou além desta existência. Séculos depois, já no plano espiritual, Pena Vermelha encontrou o espírito de seu irmão em um centro de Umbanda no Paraná. Em uma ocasião comovente, ele se ajoelhou e, em lágrimas, afirmou a seu pai espiritual que, após muito tempo, havia cumprido a promessa. Esse momento revelou não apenas sua determinação, mas também sua profunda dedicação ao cumprimento de sua palavra, elevando-o a uma entidade de altíssima luz e nobreza espiritual. Séculos depois, já no plano espiritual, Pena Vermelha encontrou o espírito de seu irmão em um centro de Umbanda no Paraná. Em uma ocasião comovente, ele se ajoelhou e, em lágrimas, afirmou a seu pai espiritual que, após muito tempo, havia cumprido a promessa. Esse momento revelou não apenas sua determinação, mas também sua profunda dedicação ao cumprimento de sua palavra, elevando-o a uma entidade de altíssima luz e nobreza espiritual. O Caboclo Pena Vermelha é, assim, um símbolo da sabedoria ancestral e do equilíbrio entre justiça e compaixão, atuando sempre com o propósito de guiar, proteger e fortalecer aqueles que o procuram em sua jornada espiritual. Caboclo Tatuite.
O caboclo tatuita é uma entidade de origem indígena reverenciada principalmente na Umbanda. Ele é conhecido por sua forte conexão com a terra e a água, representando o elo entre o homem e os elementos naturais. Essa entidade traz a sabedoria dos povos indígenas e carrega consigo o conhecimento dos rios, das matas e dos segredos da vida no ambiente natural. Caboclo tatuita é descrito como um espírito de força tranquila e profunda, com um olhar atento e sempre pronto para observar e avaliar as situações antes de agir. Ele é considerado um guia pacificador, que oferece uma energia serena e introspectiva para aqueles que necessitam de sabedoria e discernimento. No culto, é associado à cura espiritual e física, atuando no alívio de dores emocionais e físicas e ajudando a restaurar o equilíbrio interior de seus devotos. Tatuita carrega uma forte conexão com a água, especialmente os rios e lagos, que representam o fluxo e a renovação da vida. Ele também é associado à lama e ao barro, substâncias que simbolizam a criação e a transformação. Por essa razão, seus trabalhos espirituais são frequentemente ligados ao elemento água, envolvendo rituais de limpeza e purificação para os consulentes. No culto de Umbanda, Caboclo tatuita atua de maneira serena e profunda. Sua presença é sentida como uma força suave, mas firme, que inspira respeito e uma reflexão mais profunda. Ele trabalha para proporcionar aos seus filhos e devotos a clareza e a paz de espírito necessárias para enfrentar dificuldades. Suas guias, geralmente feitas com contas verdes, azuis e marrons, representam a terra e a água, simbolizando seu elo com a natureza e o poder de cura. Caboclo tatuita é, assim, um símbolo de sabedoria tranquila e resiliência, e sua atuação é muito procurada por aqueles que buscam equilíbrio, purificação e uma reconexão com os elementos naturais e com suas raízes espirituais. Caboclo Junco Verde. O Caboclo Junco Verde é uma entidade de grande respeito na Umbanda, reconhecida por sua conexão intensa com a natureza, especialmente com as matas, os rios e a vegetação. Ele é visto como um espírito que carrega a força do verde da floresta, símbolo de renovação, cura e crescimento, e sua presença é calmante, inspirando esperança e serenidade nos seus devotos. Caboclo Junco Verde possui uma energia equilibrada, ao mesmo tempo serena e firme, sendo procurado especialmente em momentos de dificuldade emocional e busca por cura espiritual. Sua sabedoria está ancorada nos conhecimentos ancestrais sobre ervas, raízes e rituais de purificação e proteção. Como uma entidade de cura, trabalha com ervas medicinais e receitas tradicionais para ajudar seus filhos e aqueles que o procuram a superar doenças, dores e conflitos internos. Junco Verde tem uma ligação especial com o verde das plantas e a água dos rios, representando a união dos elementos naturais na renovação e fortalecimento do espírito. Ele utiliza elementos da natureza para realizar suas limpezas espirituais, frequentemente incluindo folhas e plantas em suas sessões para restaurar a energia vital de seus consulentes. Por isso, seus trabalhos são associados à vitalidade e ao crescimento, ajudando seus devotos a crescer espiritualmente e a se reconectar com suas raízes naturais. No culto de Umbanda, Caboclo Junco Verde atua com uma energia que acalma e revigora. Ele é conhecido por proporcionar curas energéticas e físicas, além de ajudar aqueles que buscam proteção e equilíbrio. Suas guias geralmente apresentam contas verdes e marrons, representando as matas e a terra, e simbolizando seu poder de cura e sua ligação com a natureza. Caboclo Junco Verde é, portanto, uma figura importante e respeitada que representa a sabedoria ancestral dos elementos naturais, oferecendo cura, proteção e fortalecimento espiritual para todos que buscam sua assistência e seu cuidado. Caboclo Aimoré. O Caboclo Aimoré é uma entidade de grande respeito na Umbanda e no Candomblé, simbolizando força, bravura e a essência dos povos indígenas brasileiros.
Ele representa o espírito guerreiro dos Aimorés, um grupo indígena conhecido historicamente pela sua resistência, especialmente na região que atualmente corresponde ao leste do Brasil, abrangendo áreas de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. Caboclo Aimoré é uma entidade de energia poderosa e combativa, frequentemente invocada para a resolução de conflitos, proteção espiritual e a abertura de caminhos. Sua vibração carrega a força de um verdadeiro guerreiro, sendo capaz de cortar demandas e desfazer influências negativas. Sua presença é marcante, oferecendo coragem e determinação para seus filhos e devotos enfrentarem desafios. Com uma forte ligação às matas e aos elementos naturais, Caboclo Aimoré se conecta profundamente com os espíritos das árvores, dos animais e das forças naturais da floresta. Ele usa esses elementos em seus trabalhos, valorizando as ervas e raízes de poder para limpezas espirituais e fortalecimento dos consulentes. Em seus atendimentos, ele costuma transmitir mensagens diretas e conselhos de grande sabedoria, inspirando respeito e conexão com a natureza e os ancestrais. No terreiro, Caboclo Aimoré é evocado para situações em que se necessita de proteção, corte de energias negativas e justiça. Suas guias geralmente são adornadas com contas verdes, marrons e vermelhas, simbolizando a força da terra e do sangue guerreiro. Como uma entidade que honra a tradição dos povos originários do Brasil, ele preserva um espírito de resistência e dignidade, sendo respeitado por sua sabedoria ancestral. Os devotos que se conectam com o Caboclo Aimoré sentem-se apoiados em sua coragem e recebem dele a fortaleza para enfrentar dificuldades e proteger-se de influências externas negativas. Ele é conhecido por defender aqueles que buscam seu amparo com sinceridade e, com sua força espiritual, representa o poder ancestral dos povos indígenas, inspirando seus filhos a preservar a harmonia com a natureza e a valorizar suas origens. O Caboclo Aimoré, assim, é uma entidade poderosa que traz consigo a essência do espírito guerreiro indígena e o amor pela natureza, oferecendo a seus filhos a proteção, a coragem e a conexão com as raízes mais profundas da espiritualidade. Caboclo Guará. O Caboclo Guará é uma entidade de grande poder espiritual nas tradições de Umbanda e Candomblé, sendo reconhecido pela sua ligação com a natureza, especialmente com as florestas e as matas onde habitam os animais selvagens. Seu nome é associado ao lobo-guará, animal típico do Cerrado brasileiro, e isso se reflete nas qualidades espirituais da entidade. É ágil, intuitivo e muito protetor, sempre atento às energias e à preservação da harmonia em seu meio. Caboclo Guará é uma entidade de energia vibrante e misteriosa, com uma presença espiritual que inspira coragem e respeito. Ele é procurado para proteção espiritual, corte de demandas e fortalecimento interior. Sua vibração é marcada por uma força silenciosa, o que faz dele um guia intuitivo, que age de maneira estratégica, pacífica, mas decisiva quando necessário. Ele é ideal para quem busca conexão profunda com a sabedoria da natureza e um senso de propósito claro em suas ações. A relação de Guará com o cerrado e as matas é intensa, pois ele simboliza a liberdade e a força do ambiente selvagem. Essa conexão se reflete em sua maneira de trabalhar espiritualmente, pois ele valoriza o uso de ervas, raízes e elementos naturais, especialmente aqueles característicos de ambientes mais secos e abertos, como o cerrado. A presença do Caboclo Guará em consultas traz sensações de tranquilidade, proteção e uma energia de observação cuidadosa, assim como o lobo-guará, que se move com calma, mas sempre atento ao ambiente. Em suas representações, Caboclo Guará é muitas vezes simbolizado por guias com contas de tons avermelhados e laranjas, remetendo às cores do lobo-guará e à energia do fogo da terra. Ele é conhecido por ser um defensor daqueles que buscam justiça e proteção, usando seu conhecimento ancestral para guiar seus filhos com clareza e segurança. Como símbolo de independência e liderança,
O caboclo guará ajuda a encontrar o próprio caminho com sabedoria e discrição, qualidades essenciais para a caminhada espiritual. Nos atendimentos espirituais, guará é invocado para auxiliar em questões de proteção, fortalecimento emocional e resolução de conflitos internos. Ele é um espírito justo, que valoriza a verdade e a integridade e inspira seus filhos a serem igualmente firmes em suas decisões. Com sua presença, ele oferece orientação em momentos de dúvidas e ajuda a enfrentar as adversidades com estratégia e perseverança. Assim, o caboclo guará é uma entidade respeitada e forte, conectada com o espírito do lobo guará e a sabedoria do cerrado. Seus ensinamentos e proteção são dedicados àqueles que buscam coragem, proteção e uma conexão profunda com a essência da natureza e com as próprias raízes espirituais. Cacique das Matas. O Cacique das Matas é uma entidade de grande reverência nas tradições espirituais de Umbanda, sendo um caboclo ancestral que representa a força e a sabedoria das matas. Conhecido por sua profunda conexão com a natureza, o Cacique das Matas é o guardião das florestas e de todos os seres que nela habitam, incluindo plantas, animais e outros espíritos elementais. Ele é uma presença sábia e protetora, chamada para ajudar em trabalhos de cura, equilíbrio e proteção espiritual. O Cacique das Matas é visto como um chefe, um líder espiritual com vasto conhecimento das ervas e remédios naturais. Sua energia é calma e concentrada, transmitindo serenidade e confiança aos seus filhos. A entidade é conhecida pela habilidade em manipular as forças naturais para promover a cura, trabalhar com o fortalecimento da mente e oferecer proteção contra energias negativas. Ele também é um defensor da justiça, guiando aqueles que o procuram para tomarem decisões sábias e justas. Como guardião das florestas, o Cacique das Matas utiliza plantas, raízes e folhas em seus trabalhos espirituais, valorizando o poder curativo que vem da própria terra. Suas práticas e orientações espirituais remetem à preservação dos ciclos naturais e ao respeito pelo meio ambiente. Sua presença em uma sessão espiritual é sentida como a energia viva das matas, trazendo um perfume sutil de folhas e o som silencioso dos ventos entre as árvores. O Cacique das Matas é muitas vezes representado com adornos de penas e colares feitos de sementes e madeira, simbolizando sua ligação com os elementos e a ancestralidade indígena. As cores associadas a ele costumam ser verdes e marrons, refletindo as tonalidades da floresta e o vigor da natureza. É uma figura imponente e, ao mesmo tempo, acolhedora, um líder que carrega a essência da floresta e a transmite a todos os que o seguem. Em atendimentos espirituais, o Cacique das Matas é invocado para atuar na proteção espiritual, limpeza energética, fortalecimento interior e equilíbrio emocional. Ele é muito procurado em casos que envolvem doenças, situações de desarmonia e necessidade de proteção contra demandas negativas. Suas bênçãos são fortes e permanentes, trazendo renovação e bem-estar aos que o buscam com fé. Além disso, ele inspira a valorização e o respeito pela natureza, sempre lembrando da importância de proteger o que nos foi dado pela terra. Ele ensina sobre a harmonia entre o ser humano e o meio ambiente e orienta seus filhos a viverem em respeito e equilíbrio com o mundo ao redor. O Cacique das Matas vem como um conselheiro da floresta, nos lembrando de nossas raízes e da importância de cuidarmos do nosso interior e do mundo natural. Sua presença é um convite à simplicidade, ao respeito pela natureza e à busca pela paz interior. Ao invocar sua proteção, seus filhos recebem uma orientação clara para fortalecer sua espiritualidade, viver em equilíbrio e se conectar com a sabedoria ancestral que reside em cada árvore, planta e ser vivo. Cabocla Jarina. Cabocla Jarina é uma entidade espiritual reverenciada nas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé.
Ela é conhecida por sua forte conexão com a natureza, a fertilidade e a cura, e representa a sabedoria e a força das mulheres indígenas. A cabocla Jarina é frequentemente associada a elementos da floresta e da agricultura. Seu nome, Jarina, remete a uma palmeira típica da região amazônica, simbolizando a vida e a fertilidade. Essa entidade é vista como uma guardiã dos ciclos naturais e do bem-estar das comunidades. Ela possui um espírito gentil, mas também é conhecida por sua força e determinação, especialmente quando se trata de proteger aqueles que ama. Cabocla Jarina é considerada uma poderosa curadora, utilizando seu conhecimento sobre ervas medicinais e práticas ancestrais para promover a saúde física e emocional. Ela é frequentemente invocada em rituais de cura, buscando aliviar doenças e problemas emocionais, especialmente os que afetam as mulheres e as crianças. Sua conexão com a natureza a torna uma protetora dos recursos naturais e das tradições indígenas, enfatizando a importância da preservação do meio ambiente. A mensagem central da cabocla Jarina gira em torno da força feminina, da resiliência e do amor pela terra. Ela ensina sobre a importância de se respeitar a natureza e as tradições ancestrais, além de promover a união e a solidariedade entre os membros da comunidade. Através de suas lições, ela inspira a busca por harmonia, tanto no interior de cada pessoa quanto nas relações interpessoais. Cabocla Jarina é muitas vezes representada vestida com trajes que remetem à cultura indígena, adornada com elementos naturais, como folhas e flores. Nos rituais, ela é homenageada com oferendas que incluem alimentos, ervas e flores, simbolizando gratidão e respeito. Os filhos de santo que trabalham com cabocla Jarina frequentemente realizam sessões de cura e consultas espirituais, buscando a sua orientação e proteção. Cabocla Jarina é uma figura poderosa e inspiradora, que personifica a força, a sabedoria e a conexão com a natureza. Ela desempenha um papel vital nas práticas espirituais, servindo como guia e protetora de seus devotos. Sua presença nas religiões de matriz africana é um lembrete da importância da força feminina, da cura e da harmonia com o meio ambiente, convidando todos a cultivar um relacionamento respeitoso e amoroso com a natureza e a comunidade. Cabocla Jurema. Cabocla Jurema é uma das entidades espirituais mais veneradas nas religiões de matriz africana, especialmente na Umbanda e no Candomblé. Ela é uma figura que representa a força da natureza, a sabedoria ancestral e a conexão profunda com os elementos naturais e espirituais. A cabocla Jurema é frequentemente associada à Jurema, uma planta sagrada amplamente utilizada em rituais de cura e espiritualidade. Essa entidade é vista como uma guardiã das tradições indígenas e dos conhecimentos sobre as ervas e suas propriedades curativas. Seu nome é um símbolo de resistência e reverência à natureza, representando a força feminina e a sabedoria das mulheres que cuidam da terra e da espiritualidade. Cabocla Jurema é conhecida por seu poder de cura e sua capacidade de ajudar os que a invocam a superar desafios e encontrar equilíbrio. Ela é muitas vezes procurada em momentos de crise, dor ou confusão, oferecendo consolo e orientação espiritual. Sua conexão com a Jurema a torna uma facilitadora de estados de consciência elevados, onde as pessoas podem acessar conhecimentos ancestrais e intuitivos. A mensagem central da cabocla Jurema gira em torno da valorização das tradições, do respeito à natureza e da busca pela harmonia interior. Ela ensina que a verdadeira força vem da conexão com a terra, com as nossas raízes e com o poder ancestral que cada um carrega dentro de si. A cabocla Jurema enfatiza a importância de cuidar do meio ambiente e de viver em harmonia com todas as criaturas. Nos rituais, cabocla Jurema é frequentemente representada com vestes que refletem sua conexão com a natureza, adornada com elementos naturais como flores e folhas. Ela é homenageada com oferendas que podem incluir alimentos, flores e bebidas feitas a partir da Jurema,
como símbolo de gratidão e respeito. Os filhos de santo que trabalham com a cabocla Jurema realizam sessões de cura, consultas espirituais e cerimônias de purificação, buscando sua orientação e proteção. Cabocla Jurema é uma entidade poderosa e inspiradora, que simboliza a força da natureza, a sabedoria ancestral e a cura espiritual. Sua presença nas religiões de matriz africana é um convite para todos a reverenciar as tradições, cuidar da terra e buscar a harmonia entre o espiritual e o natural. Ela é uma mestra que nos ensina a importância de honrar nossas raízes e a sabedoria que vem das gerações passadas, ajudando-nos a encontrar o caminho da cura e do equilíbrio em nossas vidas. Cabocla Jurema. Cabocla Jacira é uma entidade espiritual reverenciada nas religiões de matriz africana, especialmente na Umbanda e no Candomblé. Ela é uma representação da força e da sabedoria das mulheres indígenas e possui uma conexão profunda com a natureza e os elementos que a cercam. Cabocla Jacira é frequentemente associada à proteção, à cura e à ancestralidade. Seu nome, que pode ser traduzido como aquela que é rica em luz, reflete sua luminosidade espiritual e seu papel como guia e mentora para aqueles que a invocam. Ela é vista como uma mulher forte e sábia, que carrega em si as tradições e os conhecimentos dos povos indígenas. Uma das principais características de Cabocla Jacira é seu poder de cura. Ela é frequentemente buscada em momentos de necessidade, oferecendo apoio emocional e espiritual. Os devotos a invocam para obter orientação em situações desafiadoras, buscando sua sabedoria para tomar decisões e superar obstáculos. Além disso, ela é uma grande defensora da intuição e do autoconhecimento, incentivando as pessoas a confiar em seus instintos e em sua conexão com o mundo espiritual. A mensagem central de Cabocla Jacira enfatiza a importância de honrar as tradições e a sabedoria ancestral. Ela nos ensina a importância da conexão com a natureza e com nossas raízes, lembrando que somos parte de um todo maior. Cabocla Jacira também ressalta o papel das mulheres na espiritualidade e na sociedade, incentivando a valorização da força feminina e o empoderamento. Nos rituais, Cabocla Jacira é frequentemente representada com vestes que refletem a natureza, adornada com elementos que simbolizam a flora e a fauna, como flores, folhas e conchas. Ela é homenageada com oferendas de alimentos, flores e outros itens que representam gratidão e respeito. As cerimônias que a envolvem geralmente incluem cantos, danças e práticas de cura, onde os devotos buscam sua presença e orientação. Cabocla Jacira é uma entidade poderosa que representa a força, a sabedoria e a cura. Sua presença nas religiões de matriz africana é um convite para todos a reverenciar a ancestralidade, valorizar as tradições e buscar a harmonia entre o espiritual e o natural. Ela é uma mestra que nos ensina a importância de honrar nossas raízes e a força que reside dentro de cada um de nós, ajudando-nos a encontrar o caminho da cura, do empoderamento e da conexão com o divino. Em suma, os candomblés de caboclo representam uma rica tapeçaria cultural que surge da união das tradições africanas e indígenas no Brasil. Através da figura dos caboclos de pena e de couro, testemunhamos como esses cultos promovem uma conexão profunda entre as divindades africanas e os espíritos nativos, revelando um diálogo espiritual que enriquece a experiência religiosa. Oxóssi, como figura central nesse sincretismo, simboliza não apenas a proteção das florestas e das caças, mas também a força que emana da união de culturas. Ao resgatar e celebrar essas tradições, os adeptos dos candomblés de caboclo não apenas mantêm viva a herança de seus antepassados, mas também oferecem um espaço de acolhimento e espiritualidade para todos que buscam compreensão e orientação. Se você se sentiu tocado por essa história e quer aprender mais sobre as práticas e os significados do candomblé, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Agradecemos por nos acompanhar nessa jornada cultural e espiritual.
Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando a rica diversidade do nosso patrimônio cultural.